usado por Deus nesse tempo. Deus abençoe. Boa noite. Quero cumprimentar todos vocês com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas o prazer estar aqui com os irmãos para poder compartilhar um pouquinho a palavra de Deus. Eu gostaria que hoje você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Eu estava pensando em casa, né? Quando eu era pequeno, fui nascido em lar evangélico, né? O meu pai, pastor, né? Toda vez que ele ia pregar assim, meus irmãos, em sinal de reverência à palavra de Deus, coloquemo-nos de pé, né? Com todas as próclises, mesóclises e ênclises, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, né? O que seria a atualização disso? Né? Porque naquela época, né, você estar de pé era o sinal de reverência a uma autoridade. Só que aí eu estava olhando um post no Facebook que dizia assim: se ele para de jogar um jogo para te ouvir, ele te ama. Se ele parar de jogar num jogo online, ele é para casar. Porque hoje a gente usa, né, o celular e esse negócio prende a gente, né? E muitas vezes assim é muito comum você nos restaurantes ver a pessoa aquilo que você entende que deve ser a pessoa mais importante da sua vida, seu marido, sua esposa, e o casal estão ali sentados, ambos com aquele retângulozinho na mão, cutucando aquilo ali. Então, digamos assim, vou fazer uma adaptação, vou pedir para você se levantar, não, mas em sinal de reverência à palavra de Deus, coloque o seu smartphone em modo avião, né? Esteja presente nesse momento, de maneira integral. Traga a sua mente, o seu coração cativo para esse momento, né? E abre então a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 20, nós vamos ler dos versos 7 até o 12. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Vamos orar? Senhor Deus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente inspirados pelo Teu Santo Espírito. E este, Senhor, que também fale ao coração de cada pessoa aqui presente, para que a Tua palavra encontre morada, encontre significado, seja instrumento de transformação. Nós assim oramos, agradecidos já, porque nós oramos com fé, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Paulo estava na sua terceira viagem de anúncio do propósito de expansão do reino de Deus, a sua terceira viagem missionária. E aí ele está nessa altura na cidade de Troade. Era domingo, dia de culto. Palestrante muito famoso, Paulo, né? Imagina, o que ia acontecer se a gente falasse que o apóstolo Paulo vai pregar domingo aqui em Vila da Penha, né? Isso aqui
ia ficar pequeno. Estava lotado. O mensageiro se empolgou, porque ele já estava se estendendo até a meia-noite. Então, gente, viu, tá cedo. São 8h20. Tá? Até meia-noite a gente tem um bocado de tempo, mas depois tem até uma assembleia. Aí a assembleia pode ir até o dia raiar, como aconteceu aqui, né? Tô brincando. E aí a gente tem essa figura desse jovem, um rapaz que resolveu se sentar de repente na galeria ali, do local de reunião dos irmãos de Troade, só que ele não acha nem banco na galeria, ele resolve sentar na janela. Bom, fiquei perguntando para mim, quando eu estava lendo esse texto, o que leva alguém a sentar na janela? Eu fico imaginando, né? A gente costuma dizer, ideia de jirico, né? Mas o que leva alguém a sentar na janela? A primeira coisa que eu pensei é aquela típica pessoa que gosta de adicionar um pouquinho de adrenalina na vida. Eu me lembro quando eu era criança, lá em Olaria, né, na minha antiga igreja, era uma igreja que ela tinha 3 andares em seus fundos. Né? Tinha um andar em que tinham os banheiros, assim, umas salas, um salão anexo. Em cima tinha todas as salas da escola bíblica. E o terceiro andar era um terraço grande, em que normalmente era a juventude que fazia culto lá, porque juventude é assim, né? Normalmente não faz culto no templo, não usa púlpito e nem altar, né? Normalmente faz no terraço, usa pallet e um latão, né? Eu fico sempre brincando assim, né? Às vezes quando eu vejo o pastor Jean pregando, ele pregou agora num congresso de jovem recentemente, e aí eu vi que estava o latão, que gente, é impressionante, culto jovem sem latão não é culto jovem, né? E aí eu falei, rapaz, colocaram o latão, mas esqueceram do pallet. Que também o pallet é outra, parece que é marca registrada de culto jovem. Só que aí o que aconteceu? Quando eu era pequeno, eu subia lá no terraço, e aí do último lance de escada do segundo andar para o terraço, havia um vão grande, né? Você vinha assim, aí tinha um platôzinho, depois o restante da escada que te levava ao terraço. Essa parte toda aqui era um vão. O que a gente fazia? O que a molecada fazia? Entrava no muro daqui, subia no muro e se jogava no platô lá embaixo, né? Você vai ficar pulando. E aí nós tínhamos um diácono lá, uma pessoa que eu amo demais. Posso falar o nome dele, apesar de contar uma história dele aqui agora, Samuel Baraúna. E ele chamava muito carinhosamente todos os meninos da igreja de pivetinhos de Cristo. E aí eu me lembro, né, ele comentando com meu pai depois, né, claro, teve que chamar a atenção do filho do pastor, porque eu estava junto nessa, né, de que ele estava escutando uns bum, 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 toda hora, de tempos em tempos, e aí quando ele subiu, ele viu que os meninos da igreja estavam se jogando do muro, dali do terraço para o segundo andar, né, coisa molecada. Tinha outra que era mais hard, que você tinha a janela do terraço, aí da janela do terraço você se jogava para a laje do banheiro do segundo andar, e da laje do banheiro do segundo andar você se jogava para a laje do banheiro do primeiro andar. Essa eu nunca fiz, eu sempre tive medo. Quando eu perdi o medo, colocaram grades no janelão do terraço, aí não deu mais para eu fazer. Que deu até vontade de fazer depois, mas o que leva? É a vontade, é aquela adrenalina, é aquela emoção, que quando você chegava ali e se pendurava no muro, você não tinha mais o que fazer, você tinha que saltar. E era um pé direito alto. Você pulava ali, o quê? Uns 2 metros, não, mais de 2,5 metros, né? Porque era a altura de um andar normal, um pé direito normal é 2,5 metros a 3, né? E você ainda tinha mais um muro, talvez até uns 4 metros. Era divertido, né? Extremamente seguro fazer isso. E eu fico imaginando alguém que queira sentar numa janela. Será que é para poder colocar adrenalina na vida? Viver perigosamente?
O que eu contei foi uma aventura infantil. Mas tem crente que gosta de colocar a sua vida cristã em perigo. Gosta de colocar o seu testemunho em perigo. Gosta de colocar a sua reputação em perigo. Gosta de colocar o seu nome em perigo. Se envolvendo com coisas erradas, estando em lugares errados, nas horas erradas. É aquele crente que foi liberto por Jesus do vício do álcool, do vício das drogas, e de repente, para poder não ser o antissocial do trabalho, sai com os amigos para o happy hour de sexta-feira, em que todos os amigos ali vão estar bebendo e ele naquela luta. Porque está no lugar errado, na hora errada. É o jovenzinho que foi para a casa da namorada, ou a namorada que foi para o casa do namorado, chegou lá e não tinha pai nem mãe, e ao invés de dizer, puxa, a gente não vai poder ficar aqui, não, resolve entrar dentro de casa. Flerta com perigo. Gente que fica na janela é gente que gosta de flertar com o perigo, flertar com o pecado. E meus irmãos, eu acredito mesmo e de verdade que quem tem uma vocação, eu falei isso já várias vezes aqui, não pode ficar se preocupando muito com a sua reputação. Prestou atenção que eu acabei de falar? Quem tem uma vocação não deve se preocupar muito com a sua reputação. E eu vou te dizer o porquê que eu estou dizendo isso. Mas segura esse meu porquê, porque eu quero colocar um contraponto, que é o contraponto do sábio que escreve em Provérbios 22:1 o seguinte: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais do que prata e o ouro. Aí parece que essas frases estão se contradizendo, né? Quem tem uma vocação não se preocupa com a sua reputação, e o sábio aqui dizendo que a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Então a gente precisa nesse momento deixar as questões bem claras. Porque eu quero dizer para você que você não deve ficar, por conta disso, numa redoma de vidro. Porque nós fomos enviados para esse mundo. Nós fomos jogados como ovelhas em meio a lobos. Mas nós fomos pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. E aí vamos lembrar de uma coisa que foi dita sobre Jesus e o primo dele, João Batista. O que Jesus ele vai dizer? Olha, veio João que jejuava e não bebia vinho, e vocês diziam, está endemoniado. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vocês dizem, aí está, calma aí, deixa eu achar o texto aqui, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas Jesus ele termina com o seguinte, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. A Nova Versão Transformadora vai dizer assim, mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. João Batista e Jesus, eles estavam cumprindo a sua vocação. A reputação deles ficou manchada por isso. Mas é porque eles estavam indo ao encontro de pecadores para poder transformá-los. Para poder apresentar a eles a proposta do reino de Deus. Apresentar a eles a salvação que estava ali ao alcance deles, próximo a eles. Aí nesse caso sim, quem tem uma vocação não deve se preocupar com a sua reputação.
E aí, se de repente você vai ser taxado, então, de quadrado, de antissocial, ou de qualquer outra coisa parecida por posicionamentos, meu irmão, você tem uma vocação. Não abre mão dela, não. Nesse caso, joga aí a tua reputação para o espaço. Outra coisa que de repente pode querer levar alguém a sentar na janela é se esse camarada é o famoso crente Raimundo. Tem algum irmão chamado Raimundo aqui? É só uma brincadeira que existe entre os crentes, né? Que fala assim, crente Raimundo. Quem é o crente Raimundo? É aquele que tem um pé na igreja e outro pé no mundo. Só se for. Porque aí ele senta na janela e aí ele está ali vivendo a igreja, mas também ele dá aquela olhadinha ali para fora da janela e fica dividindo a sua atenção entre a igreja e entre o mundo. Ele não sabe muito bem para onde que ele olha. Ele tem às vezes uma necessidade de se misturar, de ser aceito, de ser acolhido pelo mundo. Mas se você quer ser acolhido pelo mundo, você vai ter que assumir os princípios e valores desse mundo. Enquanto a palavra de Deus diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vós. Né? Eu estava brincando com o irmão Ricardo aqui agora, né, que na ordem de culto, o sotaque oficial de Vila da Penha é NVI, né? Só que aí na ordem de culto colocaram o João Ferreira de Almeida, né? Mas assim, às vezes o João Ferreira de Almeida está no nossa mente e no nosso coração, né? Que é a linguagem que a gente foi criada, né? Mas eu também gosto muito da tradução da NVT, que diz o seguinte, nova versão transformadora: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Jesus diz que a sua vida deve ser sim, sim, não, não. Então essa coisa de ser crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, não se encaixa dentro do perfil do verdadeiro discípulo de Jesus. Será que de repente ele sentou ali na janela por falta de opção? Pode ser também. Pode ser. Talvez ele não tivesse encontrado um lugar e aí sentou lá. Fazer o quê? Mas de fato, realmente tem crente que ainda não achou o seu lugar no corpo de Cristo. Infelizmente. E aí, como ele, e aí você preste bem atenção aqui no gesto que eu vou fazer, não tem nada o que fazer, ou seja, botei aspas, né? Põe boas aspas disso aí. Como ele não tem nada o que fazer, porque ele não sabe qual é o seu lugar no corpo de Cristo, ele acaba fazendo nada. Ele não ora, ele não busca a palavra de Deus, ele não trabalha, ele não contribui. E aí, bem entendido, quando eu falo que ele não contribui, não estou dizendo somente a questão financeira. Eu estou falando da contribuição financeira sim, mas também da sua contribuição enquanto membro no trabalho. Afinal de contas, dízimo não é mensalidade, igreja não é clube. Somos corpo de Cristo em que cada membro deve se apresentar para fornecer a sua contribuição dentro do corpo de Cristo. E temos às vezes crentes que sentam na janela porque ainda não se entenderam, não se acharam dentro do corpo de Cristo. Mas a palavra de Deus também é muito clara quando ela diz que cada crente recebeu do Senhor
pelo poder do Espírito Santo de Deus, um dom. Paulo gostava muito do dom dele. Ele gostava tanto que quando ele escreveu lá aos irmãos de Corinto, no capítulo 7, versículo 7, ele diz o seguinte: gostaria que todos os homens fossem como eu. Ele gostava tanto do que ele fazia, que ele queria que todo mundo fizesse igual, né? Mas aí ele fala o seguinte: mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Eu lembro de uma música, de um hinário bem antigo, não é o cantor cristão, nem o hinário para o culto cristão, foi o primeiro hinário escrito em língua portuguesa. Ele se chama Hinos e Cânticos. E que aí lá tem uma música que diz assim, deixa eu ver. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. E o trabalho a que Jesus te chama aqui, como vai ser feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Deve ter alguma outra coisa no cantor cristão do HCC, né? Com uma alteraçãozinha na letra, né? Que, como eu falei, essa foi a primeira versão em português dessa música, né? Temos um dom que é dado por Deus, pelo poder do Espírito Santo, para que nós sejamos membros relevantes dentro do corpo de Cristo. E aí eu fico pensando, já pensamos então o que levou esse camarada a escolher a janela para poder se sentar? Agora vamos pensar outra coisa. O que levou ele a dormir na janela? Será que de repente foi cansaço? O cansaço ele pode nos levar à queda, né? Cansaço físico, mental, espiritual, pode nos levar a uma queda. E é muito comum a gente encontrar crente cansado na igreja. Como é? É crente que às vezes está cansado da sua luta diária, está cansado da rotina, está cansado de um ativismo dentro da igreja, está cansado às vezes até de amar sem ser amado. Porque não sente que vive a mutualidade do mandamento, amem-se uns aos outros. E crente cansa, gente. Crente cansa, sabe por quê? Porque, olha, crente às vezes cansa, porque dá trabalho. Mas aí é muito gostoso a gente lembrar que nesse momento Jesus ele diz o seguinte, e às vezes diz isso para a gente também, que já está na caminhada: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E aí, entendam bem, esse descanso não é parar de trabalhar, não. Por quê? Porque ele continua: tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou humilde e manso de coração, e vocês encontrarão descansos para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é lento. Às vezes, quando a gente se sente cansado, se sente pesado, é porque talvez possamos estar agindo de maneira equivocada. Porque não é essa a proposta de Jesus para nós. Porque o seu fardo é leve. O trabalho é feito com alegria. E quantas vezes a nossa liderança fica às vezes cansada por uns crentes que cansam. Por isso que Paulo vai dizer, né? Nós devemos honrar os nossos líderes,
para que o trabalho deles não seja pesado. Pode ser também que ele tenha dormido por desinteresse. Desinteresse pode ser causado por vários motivos, inúmeros, mas eu quero destacar apenas um. Pode ser que ele tenha dormido por desinteresse por causa de pecado. Sabe aquele pecado não confessado, aquele pecado doméstico? Porque é um pecado que a gente sente um prazerzinho nele. E ele é o pecado doméstico, aquele que a gente não coloca diante de Deus para que Ele nos ajude a nos libertar daquele pecado. Esse pecado ele causa, sabe o quê? Apatia. Ele causa desinteresse. Ele causa uma sonolência espiritual na vida do crente. O pecado, como a gente já sabe, algumas vezes da palavra de Deus, ele é comparado com a lepra. A lepra gera o quê? Insensibilidade. E aí, quantas vezes você vai receber uma exortação, vai receber uma palavra, direta ou indireta, seja numa música, seja num púlpito, seja direta mesmo, um irmão indo falar com você, mas você faz ouvido de mercador. Você não escuta, você está dormindo. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Porque tem gente que dorme na janela pelo desinteresse provocado pelo pecado. E aí sabe o que acontece? O Eutico caiu. O Eutico caiu, que escândalo! E que bafafá! Não, sou muito espiritual. Eu vou aqui agora pegar meu celular e vou colocar no meu grupo de WhatsApp para fazer a fofoca, para poder pedir oração pelo irmão que caiu. Eu vou no Facebook, eu vou no meu Twitter, para expor o irmão, né? Para pedir oração, desculpa. Pedir oração, gente. Eu sou crente, eu peço oração, sabe? Rapaz. Quantas vezes o nosso irmão cai da janela e a gente vai lá e ele está ali como que morto, sentado, e a gente faz o quê? Chuta cachorro morto. Machuca os soldados do nosso exército. Igreja, vamos ajudar essas pessoas. Vamos mostrar e ministrar graça e misericórdia em relação ao nosso irmão caído. Ele precisa da gente. Ele precisa de nós. Nós somos corpo. Realmente a dor do meu irmão precisa ser sentida por mim. E aí, você vê que Paulo desceu, inclinou-se para o rapaz, o abraçou dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Meus irmãos, enquanto há vida, há esperança. O Evangelho, ele tem muito mais a ver com se levantar do que com não cair. Porque o nosso Evangelho é o Evangelho de vida, e vida é abundância, vida plena. E aí, meus queridos, para concluir, a gente chega no versículo 12. Levantaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Meus irmãos, Deus é o Deus doador da vida. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a comunidade da vida.
A última palavra quem dá é Deus, e a última palavra que Deus ministrou não é morte, é vida. Porque nós mesmos, quando morremos fisicamente, do outro lado, nós encontramos a morte vivos. A última palavra é vida. Então, há esperança, há a possibilidade do final feliz. E aí, nesse momento, eu gostaria que você abaixasse as suas cabeças. Porque eu gostaria que você refletisse numa coisinha aqui. Onde está você nessa história? Tomando essas considerações que fizemos aqui, onde você se encaixa nessa história? Meu irmão, será que você está na janela, nesse momento da sua vida espiritual? Se você está na janela, você está correndo perigo. Queira viver. Toma uma atitude. Sai desse lugar. Será que você nem na janela está? Será que você já caiu? E você hoje se encontra afastado de Deus? Hoje é o dia de reconciliação. E nós, como igreja, queremos te ajudar a levantar. Porque nós estamos aqui para isso. Porque nós somos uns dos outros e somos família. E por isso que nós nos chamamos de irmãos. Então, se você está caído, se você está afastado, se você está fora, hoje é um dia para você se permitir ser levantado por Jesus e pela sua igreja. Permita-se ser ajudado. Será que você está lembrando agora aí de alguém que está caído? Passa na sua mente uma pessoa que você sabe que ela está caída. Será que não está na hora de você se levantar para sair em socorro, ministrar vida, bênção, graça, misericórdia na vida desse irmão teu que caiu? Meu amigo, será que você talvez não se encaixe em nenhum lugar dessa história? Porque talvez você esteja do lado de fora. Então hoje eu gostaria de te convidar para poder assumir um compromisso com Jesus. Um compromisso de caminhar com Jesus. Um compromisso de se comprometer com Ele. Eu vou te dizer, se comprometer com a igreja de Jesus também. Porque é para isso que Jesus te chama. Para que você participe. Aí você fala assim, nossa, mas não tem gente perfeita aqui. Não, não tem. Não tem mesmo. Não tem. Igreja deve ser esse local de pessoas que se reconhecem como pecadores. Como falou nosso irmão Dorival aqui na oração, nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós somos indefesos, e nós reconhecemos que precisamos da graça de Cristo, e sabemos que a nossa caminhada não pode ser solitária, nós precisamos um dos outros. Então onde está você nessa história? Eu vou fazer uma oração aqui, e na parte dela que te tocar, você ora junto comigo.
Vamos orar. Santo Deus e Pai, como é bonito, Senhor, o projeto de salvação e o projeto comunitário de viver em igreja. Deus, nós te pedimos, ó Pai, que pela força do Espírito Santo, Tu nos abra os olhos, não só para ver as grandezas espirituais, mas para olhar o nosso irmão do lado, com graça, misericórdia, ministrando bênção e vida. Senhor, digne, Senhor, a nos usar, que possamos ser um instrumento de vida nas mãos dos nossos irmãos, para erguê-los, para caminhar junto a eles. Pai, se porventura estamos aqui, talvez num sentimento de apatia, de desinteresse, de insensibilidade, Senhor, vem, inflama, viva a chama do Espírito Santo em nossos corações. Aumenta-nos a fé, para que estejamos, Senhor, não indefinidos, mas focados no alvo da soberana vocação que temos em Cristo Jesus. Ah, Deus, se nós porventura estivermos já em situação distante, caídos longe dos teus atos, nesse momento, Senhor, nós te pedimos que Tu coloque os nossos pecados diante de nós. Traga-nos, Senhor, a memória, sim, traga-nos, Senhor, a memória os nossos pecados, para que arrependidos nós possamos ir novamente ao encontro do Pai e nos reconciliarmos, Senhor, e termos novamente novas vestes, a aliança na mão, a segurança de pés calçados. E ó Deus, se na nossa caminhada até aqui nós ainda não levamos em consideração aquilo que Tu tens para cada homem, para cada mulher, que é a reconciliação de cada ser humano com o seu Criador, de maneira tal a ter o direito de ser chamado Filho de Deus. Senhor, queremos nesse momento abrir os nossos corações a Ti, para que Jesus possa fazer morada no nosso coração, para que possamos, Senhor, fazer parte dessa grande família que é Tua. Seja assim, Senhor, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meu caro, se hoje foi noite de decisão para você, aí logo à frente do seu banco tem um panfleto. Terminado o culto, nós vamos sair aqui. Alguns vão ficar, porque vai ter assembleia. Mas se você tomou uma decisão hoje, seja por Jesus, seja de retornar, pega esse panfletinho, preenche ele. Eu vou estar ali à frente. Você pode entregar ele para mim. E aí a gente vai ter a alegria de poder te conhecer, de poder levar o teu nome em oração, e a alegria de podermos caminharmos juntos, como família, como igreja,
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus os abençoe. Irmão Ricardo.